Fala, meus queridos! Vamos à nossa segunda aula de eletroquímica, agora resolvendo questões a respeito de eletrólise, tá? E olha, a primeira questão de hoje, do vestibular de 2020.1, segunda fase da UES, que me fala assim, ó. Entre as diversas aplicações da eletrólise, encontra-se a galvanização. O nome do processo é uma homenagem ao médico, físico e filósofo italiano Luigi Galvani. Considerando o processo de galvanização, analise as seguintes proposições. Número 1. E ele fala assim, ó. É uma aplicação de uma camada de cobre. Pode parar por aí, tá? Quando você fala na galvanização, você fala em uma camada de zinco. Quando ele falar para você de eletrodeposição ou de galvanoplastia, aí você faz um revestimento da tua peça com metal com caráter um pouco mais nobre, tá? Como o cobre, uma prata, o ouro, ou metais que são capazes de formar uma camada de apassivamento, como é o caso do crômio, do níquel, tranquilo? Então, galvanização é só com zinco. Galvanoplastia, eu uso um processo de eletrólise para revestir o meu material com um metal de maior nobreza ou que seja capaz de formar uma camada de apassivamento, que é uma película protetora. Tranquilo? 2. A finalidade da galvanização é formar uma capa protetora que evite a corrosão do metal. Perfeito. O que é que ocorre? Você sobrepõe o teu metal com uma camada de zinco. Esse zinco, ele é um metal que oxida facilmente. Só que o produto da oxidação, por exemplo, o óxido de zinco, ele forma uma película protetora que evita o contato do oxigênio e da água com o metal que está abaixo do zinco. Então, a segunda, correta. Então, a primeira, falsa, e a segunda, correta. 3. O método mais usado de galvanização é a imersão a quente. Perfeito. O que é que eles fazem? Eles derretem o zinco e mergulham a placa a ser protegida no zinco fundido. Aí você ergue essa placa e aí espera secar. E aí você forma uma película de zinco sobre o metal que você deseja proteger, tá? E a 4 me fala assim, ó. O metal utilizado na galvanização é conhecido como metal de sacrifício e tem maior poder de redução. Pode parar por aí, tá? Um detalhe que é importante. Quando você fala em metal de sacrifício, o metal de sacrifício não reveste todo o teu material. Ele é colocado em alguns pontos estratégicos para funcionar como metal de sacrifício. Quando você reveste todo o teu material com zinco, isso é galvanização. E o zinco não vai atuar como metal de sacrifício. Ele vai oxidar, formando uma película protetora. Segundo ponto, o metal de sacrifício, ele é um metal que oxida facilmente. Ou seja, tem um alto potencial de oxidação, ou seja, um baixo potencial de redução. Tranquilo? Então, não esquecer que o metal de sacrifício, para que ele possa ser sacrificado, ele deve apresentar um alto potencial de oxidação, ou seja, um baixo potencial padrão de redução. Além disso, galvanização é diferente de metal de sacrifício. No metal de sacrifício, você coloca em alguns pontos estratégicos do teu material um elemento que oxida facilmente. Na galvanização, não. Você reveste o teu material por completo. Tranquilo? Então, Tiago, a segunda e a terceira estão corretas. Então, gabarito, letra D de dado. Ok? Próxima questão, me fala assim, ó. O nitrato de prata tem ampla aplicação em eletrodeposição, na fabricação de vidros e espelhos, podendo ainda ser empregado como germicida e antisséptico. Usando uma solução de nitrato de prata e uma corrente de 2 amperes
em uma eletrodeposição, o tempo que um ourives gasta para produzir 48 gramas de prata é em horas. Então, Tiago, tranquilo. Ó. Quem é a nossa solução? A nossa solução, você tem aí, só localizar aqui o meu mouse. Pronto. A nossa solução é de nitrato de prata, que é o AgNO3. Em água, ele vai dissociar e eu vou ter o Ag+, e o NO3-, tá? O Ag+, ele vai sofrer um processo de redução lá no cátodo. E aí eu vou formar a prata metálica. Se você reparar comigo, para você obter 1 mol em prata, eu preciso ir aplicar 1 mol em elétrons. Mas 1 mol de prata, e na prova da UES vem os dados de massa molar, nós temos 108 gramas. Então, para obter 108 gramas em prata, eu preciso de 1 mol de elétrons, ou seja, 96.500 coulomb. Porém, a massa que você vai estar utilizando é de 48 gramas de prata. E aí, Tiago, qual é a carga que eu vou estar aplicando aqui? Lembrando a você que no caso da carga é a corrente vezes o tempo, ou seja, 2 vezes T. E aí, Tiago, que você desenvolve tua regrinha de 3, o nosso tempo vai ser de 21.000, próximo, né? 21.600 segundos, que é o equivalente aí a 6 horas. Então, nosso gabarito, letra C de casa. Tranquilo? Fácil, né? Próxima questão. Na eletrólise da água, que ocorre com a participação do ácido sulfúrico, obtém-se no cátodo um gás que... Então, vem cá, olha como é simples, ó. No caso de uma eletrólise, o cátodo, ele é o polo negativo. E quem é que sente atração pelo polo negativo? É a espécie que é positiva. Como você tem água, eu tenho o H+ e o OH-. E no ácido sulfúrico, você tem o H+ e o SO4, 2-. Então perceba, a única espécie positiva que eu tenho no meio é o H+. Então, quem é que se sente atraído pelo polo negativo? O H+. Esse H+ vai receber um elétron, já que no cátodo eu tenho um processo de redução. Então, Tiago, você vai formar substâncias simples do hidrogênio. No caso, o meio de H2, que é um gás altamente inflamável. Ok? Então, nosso gabarito, letra B de bola. Show de bola? Lembrar que comburente é o agente oxidante, né? Então, o O2, ele atua como comburente. No caso do H2, essa ligação hidrogênio-hidrogênio é uma ligação de certa estabilidade. Então, ele não vai ter um caráter oxidante, tá? E como ele é muito pouco reativo, ele não tem um caráter irritante. Show de bola? Tranquilo? Então, gabarito, letra B de bola. A nossa quarta questão da UES me fala assim, ó. Ele quer que você julgue 2 afirmações. A primeira, eletrólise é um processo não espontâneo, perfeito. Eu tenho que aplicar uma corrente elétrica para que o processo possa ser realizado, que consome energia externa fornecida por um gerador, perfeito.
Quando você vai trabalhar, por exemplo, eletrólise, nós conversamos assim, ó, que você tem um ΔG, que é a variação da energia livre de Gibbs, com um sinal positivo. Lembrou comigo assim, ó, ΔG é menos o número em mol de elétrons transferidos vezes a constante de Faraday vezes ΔE. Tiago, no caso de uma eletrólise, o nosso ΔE ele é negativo. Ou seja, o nosso ΔG vai ser menos NF vezes menos ΔE. O que me dá um ΔG positivo, que caracteriza um processo não espontâneo. Lembrando também que quando você vai representar um processo de eletrólise, você representa o teu gerador, né? A haste maior e a haste menor. Onde a haste maior é o polo positivo e a haste menor é o polo negativo do gerador, que é a nossa fonte externa. Então, a primeira, correto. 2. A pilha se esgota quando entra em equilíbrio e não quando algum dos seus reagentes se esgota. Perfeito. Eu vou lembrar você o seguinte, ó, que quando você tem o ΔG negativo, você tem um processo espontâneo. Então, eu vou lembrar você que a sua pilha, durante o funcionamento, ela vai disponibilizando energia para que um trabalho elétrico possa ser feito. Só que tem hora que esse ΔG ele é zero. É quando a pilha entrou em equilíbrio. Aí ela para de funcionar. Se for uma pilha recarregável, quando você colocar para recarregar, aí o ΔG dela ó, vai ser positivo, caracterizando um processo não espontâneo. Tranquilo? Então, todo processo espontâneo, ele tem um ΔG negativo, ou seja, uma variação da energia livre de Gibbs negativa. Ou seja, você vai estar disponibilizando uma energia para que um trabalho possa ser realizado. Quando a pilha para de funcionar, ela entrou em equilíbrio, ΔG igual a zero. E se eu colocar essa pilha para recarregar, aí eu tenho um ΔG positivo. Ou seja, ela tem que absorver energia de uma fonte externa para que ela possa receber carga. Tranquilo? Então, as duas estão corretas. Nosso gabarito, letra D de dado. E por último, mais uma questão envolvendo cálculo que me fala assim, ó. Uma pilha de alumínio e prata foi montada e após algum tempo constatou-se que o eletrodo de alumínio perdeu 135 miligramas desse metal. O número de elétrons transferidos de um eletrodo para o outro durante esse tempo foi de... Então, Tits, tranquilo. Ó. O que é que está ocorrendo aí? O alumínio sofreu oxidação. E eu vou lembrar você que o alumínio em substância composta tem um NOx fixo. Então perceba o seguinte, ó, para 1 mol de alumínio, você tem 3 mol em elétrons. Ou seja, para 27 gramas de alumínio, que é a massa dele, eu vou ter 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons, que é o famoso número de Avogadro. Então, Tite, se eu tenho 135 vezes 10 a menos 3 gramas de alumínio, quanto eu vou ter aqui, ó? O nosso N, que é o número de elétrons. Show? E aí que você desenvolver, e dá para simplificar, né? Ó, 27 por 3 e tal. O nosso N, ele vai ser de 9,3 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Então, gabarito, letra C de casa.
Que Deus abençoe muito a vida de vocês e qualquer dúvida, vai no meu Instagram, @ThiagoBiofarma, e manda sua dúvida, tá? Então que Deus abençoe, muita luz.